Isaías capítulo 35. Eu vou fazer a leitura do capítulo todo. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. Diz assim a palavra do nosso Deus: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do camelo de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia abrasada se transformará em lagos, a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva como a cana e juncos. E ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Até o verso 10, mas eu vou pedir para nossa irmã Elaine colocar no versículo 8. Isaías 53 é uma profecia sobre Sião, a cidade de Deus, o lugar que Deus reunirá o seu povo. Esta é uma profecia que apresenta o lugar onde o Messias, o ungido do Senhor, o Cristo, o Salvador do povo de Deus, reunirá o seu povo. Neste lugar haverá grandes feitos. Neste lugar não haverá escassez de recursos, porque até o deserto terá água. Não é isso que nós lemos ali? Os lugares ermos terão pasto, e no lugar do chacal, um animal selvagem muito perigoso, que é conhecido também como hiena, carniceiro que caça em bando, haverá pastagem. Este lugar é um lugar para o povo de Deus, e é um lugar de alegria. Isaías 35 termina falando que haverá cânticos de louvores, e esses cânticos de louvores serão como coroas, e não haverá espaço para tristeza, mas para a alegria. Porém, no versículo de número 8, diz que ali, para chegar em Sião, haverá um caminho. E é sobre este caminho que eu gostaria de falar essa noite. Um caminho que se chamará Caminho Santo. E se você perceber, tanto no texto projetado no telão, como na sua Bíblia, a palavra Caminho Santo começa com a letra maiúscula. Se refere a alguém, o próprio Messias, Cristo. Ele é este caminho santo, um caminho que nos conduz a Sião, um caminho que nos conduz ao Pai. Jesus mesmo se apresenta como caminho. Em João capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é este caminho santo.
E os autores do Novo Testamento, na carta de Hebreus, entenderam tão bem esta mensagem, que o escritor de Hebreus diz no capítulo 10, no versículo 19 da carta, assim: entrai no Santo dos Santos, confiadamente, pelo santo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Jesus é este caminho que nos conduz a Sião. Jesus é este caminho que nos conduz ao Deus eterno e na presença deste Deus para adorá-lo. O convite de Hebreus 10, verso 19, é um convite para entrarmos no Santo dos Santos, na presença de Deus. Isso só é possível por Jesus. Só Ele é este caminho. Só Ele pode fazer você chegar a Sião e desfrutar de todas as bênçãos prometidas na palavra de Deus. Só Jesus pode fazer com que você experimente da vida eterna. Ele é o único caminho. Agora tem um detalhe, e é o segundo ponto que eu gostaria de dizer: Jesus é este caminho santo. Mas tem algo interessante sobre este caminho. O versículo de número 8 diz: o imundo não passará por ele. Olha que texto severo. E o que o escritor, o que Deus quis dizer através de Isaías como imundo? Aquele que não foi purificado por Deus, aquele que é ímpio, aquele que é descrente, aquele que não aguarda por este caminho santo, no caso de Isaías, aquele que era pagão e que não preservava a aliança com Deus. Este é o imundo. Ele não anda neste caminho. E aqui vem a segunda lição: o caminho santo é para crentes. Só anda neste caminho os salvos. Olha o que diz o texto: o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Meus irmãos e minhas irmãs, o caminho santo é para os salvos. Jesus é este caminho, e Ele salva o pecador. Trilhar por este caminho para chegar à eternidade, para estar em Sião e para entrar na presença de Deus, é um privilégio que Deus dá aos salvos, ao povo santo de Deus, a quem Ele chamou, escolheu e remiu. Por quê? Porque este caminho não erra. Este caminho é infalível. O que este caminho santo fez na cruz, ninguém, como nós cantamos no primeiro cântico, pode impedir. Nem cadeias, nem prisões, nem forças nessa terra, nada pode impedir a ação salvadora deste caminho santo, em conduzir o pecador para a santidade, das trevas, como nós lemos em Colossenses, para o reino da luz. Não foi isso que a gente acabou de ler na liturgia? Este é um caminho para o povo de Deus. Isso significa uma coisa: o povo de Deus não anda nas trevas. O povo de Deus não anda perdido. O povo de Deus não anda como ímpio. O povo de Deus anda no caminho santo. O caminho santo é Jesus. E este caminho é um caminho de santidade. Você entendeu isso? Olha, uma vez no Novo Testamento, Jesus contou uma parábola, uma pequena parábola, dizendo sobre a porta estreita e a porta larga. A porta larga, o caminho largo, muitos andam por ela, muitos, mas ela conduz à perdição. Mas o caminho estreito, a porta apertada, é difícil. Poucos passam por ela. Mas quando Jesus termina essa parábola, Ele diz que este caminho estreito é o melhor caminho. É o caminho da cruz. Sim, é o caminho da cruz. É o caminho da morte para o pecado. Sim, é. Mas este mesmo caminho da morte na cruz
também é o caminho da ressurreição e da vida eterna. Por isso é o melhor caminho. Terceira e última lição é que diz que quem quer que por ele caminhe, não errará. Mesmo que seja um louco, não errará. E aqui vem toda a beleza do Evangelho no Antigo Testamento. Não significa que quem ande neste caminho deixe de ser pecador, ou não erre mais, não cometa algum tipo de pecado ou deslizes. Não significa que quem ande por este caminho será perfeito completamente agora, mas significa que neste caminho ele não errará a direção. Ele acertará o alvo, e o alvo dele é Cristo. Por isso o escritor de Hebreus, ele diz no capítulo 12: olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo Senhor, desembaraçando de todo o peso e do pecado. Olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem anda por este caminho não anda na prática do erro. Quem anda por este caminho não anda na prática do pecado, mas é sustentado neste caminho a alcançar a salvação. É sustentado por este caminho a não sair da rota, a não desviar dele. Quem anda por este caminho não erra. A ideia é de que está na rota certa, não vai pegar atalhos, não vai pegar desvios, ele está na rota certa. Sabe o que isso significa? Que Jesus é infalível ao salvar. Ele salva o pecador e sustenta esta salvação por causa dele. Não é por causa do caminhante, não é por causa do peregrino que trilha o caminho. Porque o texto deixa bem claro que ainda que seja louco, que não tenha suas faculdades mentais tão conscientes assim, ainda que seja débil e frágil, ainda que seja levado por tamanha angústia que lhe tire toda a razão, ainda que isso aconteça, ele não errará. Não é por causa das qualidades do andante, não é por causa das virtudes do peregrino, é por causa do caminho. O caminho é certo e por isso, quem está nesse caminho não erra. A minha pergunta esta noite para você: você tem identificado a sua vida neste caminho? É este caminho que nos leva na presença de Deus para adorá-lo. Eu quero pedir ajuda da nossa irmã Elaine. E certa vez um escritor disse: por que Jesus é a personalidade singular da história? O calendário divide a história em dois grandes períodos: antes de Cristo e depois de Cristo. Sua vida, morte e ressurreição constituem os eventos mais importantes que este mundo tem notícia. O escritor disse assim, a vida de Jesus da seguinte maneira: o incomparável Cristo. Há mais de 2000 anos, existiu um homem cujo nascimento contrariou as leis biológicas. Ele viveu em pobreza e cresceu na obscuridade. Não fez extensas viagens e só por uma vez cruzou as fronteiras da terra em que viveu. E isso ocorreu na sua infância, quando ele teve que fugir da sua pátria para o Egito. Não possuiu riquezas, nem exerceu influência na sociedade. Seus familiares não eram pessoas de projeção, não tinha muita instrução, nem alto grau de escolaridade. Quando ainda era bebê, perturbou um rei. Quando menino, deixou perplexo alguns doutores. Já adulto, dominou o curso da natureza, andou sobre as ondas como se fossem terra firme e fez o mar aquietar-se, curou multidões sem o emprego de medicamentos e não cobrou nada por seus serviços. Não escreveu nenhum livro. E no entanto, nem todas as bibliotecas deste país poderiam conter os livros que já foram escritos ao seu respeito.
nunca compôs uma música. E no entanto, tem sido tema de hinos e corinhos cujo número ultrapassa todas as outras músicas já somadas. Nunca fundou uma faculdade ou seminário, mas o total dos que estudam os seus ensinos é muito maior do que a soma de todos os alunos de todas as escolas. Nunca comandou um exército, nem convocou um soldado, nem disparou um fuzil. No entanto, nenhum outro capitão contou com o maior número de voluntários que, sob suas ordens, fizeram rebeldes baixar as armas e render-se a ele sem dar um único tiro. Nunca praticou a psiquiatria, mas tem dado alívio a mais corações aflitos do que todos os médicos juntos. Uma vez por semana, o comércio fecha as portas, as multidões de fiéis se encaminham para as reuniões de adoração, onde lhe prestam culto. Grandes estadistas da Grécia, Roma, surgiram no cenário mundial e depois caíram no esquecimento. No passado, tivemos grandes cientistas, filósofos, teólogos, e também estes foram esquecidos. Mas o nome desse homem permanece cada vez mais lembrado. Embora já se tenha passado quase mais de 2000 anos, desde que ele foi crucificado, ele ainda está vivo. Herodes não conseguiu destruí-lo. O túmulo não pôde detê-lo. Agora ele, o Cristo vivo, nosso Senhor e Salvador, se encontra no pináculo da glória celestial, exaltado por Deus, reconhecido pelos anjos, adorado pelos santos, temido pelos demônios, para que diante dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o caminho, não há outro. Ele é o único caminho, o caminho santo, o caminho que rasgou a sua carne e que nos convida ao caminho estreito, que nos leva à cruz. Neste caminho, Ele acertou tudo por nós. Neste caminho, Ele não errou, e por isso quem trilha este caminho, caminha na certeza de que não andará no caminho errado. Trilhando este caminho, estaremos em Sião. Trilhando este caminho, é a única maneira que você e eu, que nós, todos nós, podemos adorá-lo. Por isso eu quero fazer você trilhar este caminho. Quero fazer com que você deseje trilhar este caminho. E quero pedir a Deus que você rogue e peça a Ele, que você ande por este caminho. Para quê? Para chegar em Sião. E lá em Sião nós vamos adorá-lo.